nesse dia, Senhor. Tu preparou todas as coisas. Tudo aqui é para a tua glória. Tudo é através da tua graça. Nós queremos te exaltar neste lugar, Deus. Dizer o quanto tu és santo. O quanto nós não poderemos viver sem a tua presença, sem o Senhor, Deus. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Bem maior, o mundo não vai me afastar de ti.
O mundo não pode nos afastar do amor do Senhor. Esse amor que nos envolve. Esse amor que muitas vezes arrebata o nosso coração, mesmo diante das nossas... Cada um aqui sabe as suas dificuldades, as suas limitações. E se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a bondade do Senhor, se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse todo o cuidado do nosso Pai, do nosso Deus, que não só preparou todas as coisas para que nós estivéssemos aqui, mas lá atrás Ele te chamou, te convidou, você aceitou esse convite, hoje você está aqui, mas é o Pai que não só te limpou lá atrás, mas continua disposto a te limpar mesmo no dia de hoje, continua disposto a caminhar contigo, continua disposto a investir em você, acreditar em você, ainda que muitas vezes nós mesmos não acreditemos em nós, no nosso potencial. O nosso Deus olha sempre além. E isso desperta em nós, muitas vezes, primeiro um esmorecimento de estar diante da santidade, como também lá no passado, aqueles que se admiravam com a presença do Senhor, com a santidade dele, sentiam muitas vezes vergonha, mas o nosso Deus sabe que nós muitas vezes diante dele sentimos vergonha da grandeza dele, da nossa pequenez, mas mesmo assim ele nos coloca de pé, nos coloca de cabeças erguidas e nos faz caminhar por o caminho dele. E isso desperta em nós, ou pelo menos deveria despertar em nós, um sentimento de gratidão a esse Deus. Tem um cuidado sem igual pela nossa vida, pela vida de cada um que está aqui. E por isso nós te exaltamos, Senhor. Muito obrigado. Por isso que os nossos lábios não vão cessar, Senhor Deus, mesmo diante de toda dificuldade. Tem que arder em nós, no nosso coração, um desejo de te adorar, Deus. A despeito de tudo, de toda dificuldade. Nós vamos te adorar, Deus. Nós vamos te adorar. De gritar pro mundo inteiro que aqui dentro
Esse é o meu desejo. Só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo. Aqui dentro do meu peito. Declara ele apaixonado. Esse é Só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo. De gritar pro mundo Mundo inteiro ouvir. que aqui dentro do meu peito Só quero queimar. Baixinho, esse é o meu desejo. A tua igreja te louva, Senhor. gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Aleluia, aplauda ele mais forte. Te glorificamos, Senhor, pois tu és digno, Senhor. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Declare: Oh, eu sou teu. Nome sobre todo. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Todos é o teu Jesus. Fonte da
salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Declare santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vou construir minha vida em ti. Tu és meu Fundamento, eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Declare santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida. Eu vou construir minha vida em ti. Meu fundamento. Somente em ti, Senhor Jesus. Não seremos abalados, não. Não seremos. Não seremos abalados, não. Declare mais uma vez.
fundamento, eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Pra terminar, eu vou construir minha vida em ti, Senhor. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Eu vou confiar Somente em ti. Somente em ti. Não vou ser abalado. Glória a Deus. Seja exaltado, Senhor, te glorificamos. Tu és bem-vindo neste lugar, Deus. Desde já prepara todas as coisas, prepara cada coração para a tua palavra, Deus. Fala conosco, Senhor. Que a tua palavra venha de encontro às nossas vidas, às nossas realidades, que venha chacoalhar cada um de nós por dentro, que venha nos mudar, que cada um possa permitir o agir do Senhor aqui neste lugar, Deus. Continua a falar através da tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda ele mais forte mais uma vez. Aleluia, Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Está preparado para ouvir a voz de Deus? Amém. Eu convido você, querido irmão, sem demora, a abrir a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Livro de Atos dos Apóstolos é um texto que vocês estão bem familiarizados. Glória a Jesus. As crianças, elas estão sendo dirigidas a uma classe específica para a ministração da palavra de Deus, para um melhor entendimento delas. E você permanece aqui nesse local de culto para receber a palavra de Deus ao seu coração. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Amém? Nós vamos nos aquietar para ouvir a voz do Senhor, aquietar o nosso coração, aquietar todo o nosso ser para receber, para estar sensível à voz do Espírito Santo, atento à voz do Espírito Santo. Glória a Jesus. Queridos irmãos, nós estamos desenvolvendo um tema que é permaneça. O tema dessa série de mensagens que nós estamos ministrando é permaneça. Diga comigo, bem alto, permaneça. Diga mais uma vez, mas agora olhando para o olho do teu irmão e declarando sobre a vida dele. Diga para ele, meu irmão, permaneça. Exatamente. Isso é baseado em Atos capítulo 2, versículo 42. Aleluia. E aproveita, declare para o teu irmão. Diga, meu irmão, a despeito das lutas. Diga para o seu irmão, a despeito das lutas, das provações, a despeito desse mundo, eu profetizo que a tua trajetória será uma trajetória de permanência, de firmeza, de consolidação na presença do Senhor. Vamos aplaudir a Ele por isso, porque é isso que Ele tem preparado para nós. Obrigado, meu irmão. A sede é muita. Nós estamos nos aprofundando. Antes de começar a mensagem, amados irmãos, eu quero dizer, fique atento ao que o Espírito Santo quer falar. Não fique andando pela igreja, a não ser por uma necessidade muito grande. Tipo, eu estou tomando remédio e eu preciso ir usar o banheiro, né?
Eu estou com uma sede sobrenatural porque eu tenho algum problema de saúde, eu preciso beber água agora, preciso tomar uma medicação, mas fora isso, amados irmãos, vamos permanecer atentos ao que o Espírito Santo quer falar conosco. Tratamos isso, amém? Amém. Pois é, nós estamos nos aprofundando, queridos, refletindo sobre o tema permaneça, baseado na história da igreja primitiva, no início, da trajetória da igreja primitiva. Eu quero fazer com vocês uma breve retrospectiva, lembrando que na primeira semana em que falamos sobre esse tema permaneça, nós tratamos sobre uma igreja que permaneceu na promessa. A promessa era de que o Espírito Santo, ele seria derramado sobre a igreja, e isso de fato aconteceu. Mas antes de acontecer, eles creram, eles obedeceram a ordenança de Jesus. E que ordenança de Jesus foi essa? Ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando eles ficam em Jerusalém, eles não ficam roendo a unha, eles não ficam deitados numa rede, como dizia o nosso pastor Rogério, tomando suquinho de caju. Não! Até porque era o suco que ele mais gostava, né? Não, eles não ficavam assim. Pelo contrário, eles ficavam num posicionamento espiritual. Que posicionamento era esse? Eles tinham um posicionamento de busca, de anseio, de desejo pela presença do Espírito Santo. Eu imagino as reuniões dos irmãos em Jerusalém, enquanto esperavam a promessa do Pai. Imagina eles declarando: nós te desejamos, Espírito Santo. Espírito Santo, vem, nós queremos te contemplar, nós queremos te conhecer, da forma que Cristo, Ele nos declarou que viveríamos essa promessa. Ah, como desejamos, como queremos. Imagino essas reuniões, como eram reuniões cheias de anseio, cheias de desejo, cheias de amor pela presença do Espírito Santo. Eram verdadeiros corações ardendos pelo Espírito Santo, e eles de fato receberam a promessa. Mas existe um detalhe: eles receberam a promessa, mas eles não se acomodaram na promessa. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: olha, você vai receber a promessa, mas não vai se acomodar na promessa, hein, meu irmão? Em nome de Jesus, vigia. Essa foi a primeira semana. Na segunda semana nós falamos que essa igreja, ela viveu uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, e essa experiência levou essa igreja a nunca mais ser a mesma. A igreja primitiva nunca mais foi a mesma igreja. A partir do momento que eles viveram uma experiência real com o Espírito Santo, a vida daquela igreja foi transformada. Eu quero dizer que da mesma forma, quando eu e você experimentamos um encontro genuíno com o Espírito Santo, nós nunca mais somos as mesmas pessoas. Quem aqui já viveu um encontro genuíno com o Espírito Santo? Erga sua mão dando glória a Deus, misturado com aleluia, com graças a Deus, com Deus é bom. Querido, nós somos uma igreja pentecostal, amém? Crente pentecostal não vem para a igreja, coloca a mão no bolso e fica adorando o Senhor com a mão no bolso, não. Crente pentecostal glorifica e exalta. Nós temos uma identidade. Amém? Ou tu está perdendo tua identidade pentecostal? Tu ainda é pentecostal? Querido, esse espaço é para tu glorificar, exaltar, magnificar o nome de Jesus. Nós estamos falando dessa igreja primitiva. Essa igreja experimentou transformações profundas. Eles queriam mais, e eles não queriam perder aquilo que receberam. A manifestação do Espírito Santo foi tão tremenda que eles queriam manter o que eles receberam. Eles queriam preservar aquilo que receberam. E foi tão tremendo, gente, que se nós começarmos a pensar o que fez dessa igreja um referencial de poder e de milagres tão tremendo no seu tempo, o que fez dessa igreja um referencial não só de poder e de milagres, mas de crescimento. E acrescento, crescimento nunca visto em toda a história. Foi o crescimento que a igreja primitiva viveu. Quando nós olhamos o livro de Atos, nós vemos, queridos, mais de 20 milagres no relato de Atos. Isso que foi relatado, fora os momentos em que a palavra de Deus diz que a sombra de Pedro curava. Eu não sei quantas pessoas passaram pela sombra de Pedro e foram curados por essa sombra. A Bíblia diz
que o lenço dos apóstolos, as pessoas pegavam o lenço dos apóstolos para receber cura. Eu não sei quantas pessoas foram curadas nessa questão dessa cura dos lenços, da sombra de Pedro que curava. Eram 120, a Bíblia diz, 120 reunidos no dia do Pentecoste. O crescimento foi tão tremendo que em Atos 2, a Bíblia relata, quase 3.000 almas se converteram a partir de 120. Quase 3.000 almas se converteram. Mas quando nós lemos Atos 4, nós vemos que esses convertidos passam a 5.000 convertidos. Mas em Atos 2:47, nós vemos o relato que a palavra de Deus diz o seguinte: todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Isso quer dizer o quê? Todo dia tinha salvação, toda reunião tinha salvação, e eles se reuniam todo dia. Então todo dia era a gente aceitando Jesus, todo dia era a gente sendo salva. Mas quando nós olhamos para Atos 8, a Bíblia mostra para nós que eles já não contavam mais. Eles declaravam que grande era a multidão dos que criam. Em Romanos 15:22, olha só onde chegou o nível de crescimento. Paulo diz: já não há qualquer lugar que esse evangelho não tenha sido pregado. Tamanha explosão de crescimento que essa igreja viveu. Mas qual o segredo deles? Qual o segredo dessa igreja? Vocês sabem qual o segredo deles? Sabe qual o segredo? Está ali, ó. Naquela primeira palavra daquela frase, eles permaneciam. Olha para o teu irmão e diga de novo para ele: meu irmão, permaneça. Mas o que é permanecer? A gente está falando sobre permanecer, o tema é permanecer, o tema geral é permanecer, mas se eu fosse dar um tema específico, eu daria um outro e eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Mas o que é permanecer? É o ato de ficar, é manter-se, é perseverar. Permanecer é ter um posicionamento radical acerca da sua fé. A minha fé é essa, e pronto, e ponto. É não negar a sua fé sobre qualquer circunstância, querido, que possa vir, que possa se manifestar, que possa se apresentar. Você não nega a sua fé. Quando você decide permanecer, você não nega. A palavra lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, fala da recompensa para aqueles que permanecem. A palavra de é um versículo muito conhecido que diz: ser fiel até e dar-te-ei. Vamos falar de novo esse versículo? 1, 2, 3 e já. Mas a palavra de Deus, ela diz também que bem-aventurado é aquele que persevera na provação, porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida. Erga a tua mão ao céu mais uma vez e declare: eu vou permanecer, eu vou permanecer. E a igreja de Atos dos Apóstolos, ela entendia disso. Ela entendia o que era permanecer, ela entendia o que era perseverar. Tanto que a palavra de Deus em Atos 2:42 diz que ela permanecia na doutrina dos apóstolos, e nós tratamos na primeira semana sobre isso. Nós falamos sobre permanecer nas escrituras. Mas ela não somente permaneceu na doutrina dos apóstolos. Essa igreja, ela não nasceu apenas, a igreja primitiva, ela não nasceu apenas cheia do Espírito Santo. Essa igreja, ela nasceu de uma forma especial. Sabe por quê? Essa igreja, ela também perseverava na comunhão. Ela permanecia na comunhão. Erga a tua mão de novo e declare: eu vou permanecer na comunhão. E era exatamente isso que a igreja fazia. Quando a igreja primitiva, ela nasce, ela não nasceu, como eu já disse para vocês, somente cheia do Espírito Santo, somente manifestando o poder, os milagres, mas essa igreja, ela nasceu ligada, ela nasceu conectada,
Era uma igreja que nasceu unida. Isso é lindo nessa igreja. E eu quero dizer para você, e eu quero abrir os teus olhos a respeito disso, que o avivamento, ele não produz apenas experiências espirituais. Você precisa entender isso. Não é porque você fala em mistérios com Deus, não é porque você simplesmente sente o poder do Espírito Santo na tua vida, não é porque você tem os dons espirituais, você precisa apenas parar nisso. Sabe por quê? Eu quero dizer para você que o avivamento, ele produz relacionamentos espirituais saudáveis. Quando você vive verdadeiramente uma vida avivada, isso é manifesto através dos relacionamentos que você tem. E eu queria que você começasse a parar agora, coloca a tua cabecinha para pensar nesse momento. Uma das marcas evidentes da igreja primitiva é que eles viviam em comunhão, eles perseveravam na comunhão. E quando nós falamos em comunhão, nós lembramos que essa palavra comunhão, o termo original grego dela é koinonia. E o que quer dizer koinonia? Koinonia dá a ideia de partilhar, de união de propósito, de solidariedade. Quando a gente fala de koinonia, isso nos leva a uma ideia que vai além de uma simples amizade. Não é simplesmente, koinonia não é uma simples amizade. Koinonia é unidade espiritual. É compromisso mútuo que me une a você, que te une à igreja, que une o teu irmão a você. Comunhão é muito mais que proximidade. Eu quero que você declare isso para o teu irmão. Meu irmão, comunhão é muito mais que proximidade. Eu quero dizer para você que comunhão, ela não é necessariamente aproximação. Mas eu quero fazer uma grande aspa aí, nessa frase que eu acabei de dizer, e explicar para você o seguinte: eu posso estar longe por uma necessidade. Eu quero que você sublinhe essa por uma necessidade. Eu posso estar longe por uma necessidade, mas eu quero dizer, longe, muitas vezes por essa necessidade, eu posso ter comunhão com você. Você entende isso, meu irmão? Mas eu também posso estar perto. E eu quero também sublinhar esse perto. E eu quero dizer a você, estar perto fisicamente e não ter comunhão. E ainda assim eu posso não viver uma verdadeira comunhão com meu irmão, estando perto fisicamente. Você entende isso, querido? É claro que para que nós vivamos comunhão, é muito importante que nós estejamos próximos. Mas eu quero dizer que a proximidade não determina o valor dessa comunhão. Porque, como eu disse, você pode estar perto fisicamente e não ter comunhão, como você pode estar longe por uma necessidade e você manter a comunhão. Existe um teólogo canadense conhecido como Ronald Sider, e ele escreveu um livro, gente. A obra dele é Cristãos em uma Era de Abundância. E ele relata nesse livro que para os primeiros cristãos, koinonia, comunhão, não era uma comunhão de passeio quinzenal patrocinado pela igreja. Comunhão não era um chá com biscoito que se programava, que a igreja programava e os crentes ficavam juntos. Comunhão não era papo depois do culto no salão da igreja, no quintal da igreja, não. Comunhão, e o que ele fala que é comunhão? Comunhão é condição para a expressão da vida cristã. Assim fala esse escritor. Ou seja, eu preciso entender que eu só expresso a minha comunhão, ou seja, só expresso a minha vida cristã, de fato, quando eu vivo comunhão com meus irmãos. A igreja primitiva, ela é reconhecida pelo amor que havia entre os membros daquela igreja. Eles eram reconhecidos como cristãos,
Não simplesmente pelo poder, o que era muito importante, mas eu quero dizer a vocês, a comunhão era algo tão essencial, tão importante, que a palavra de Deus diz que a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos, porque eles tinham um diferencial. E que diferencial era esse? A koinonia entre eles. Eu quero esclarecer a vocês que koinonia é um conceito que abrange 3 dimensões principais. Fiquem atentos ao que eu vou dizer. As 3 dimensões da verdadeira comunhão. Primeiro, se eu tenho comunhão, se eu digo que vivo comunhão, primeiro eu tenho que ter comunhão com Deus. Diga comigo, comunhão com Deus. Isso. Aí, 1 João 1,3 diz o seguinte para nós: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com quem? Com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então a primeira dimensão da verdadeira comunhão é a comunhão com Deus. Eu preciso ter comunhão com Deus. Mas quando eu tenho comunhão com Deus, eu também tenho a comunhão fraterna. E a comunhão fraterna é outra dimensão da verdadeira comunhão. Se eu falo que tenho comunhão com Deus, eu preciso ter comunhão fraterna, porque isso envolve, a comunhão fraterna, ela envolve solidariedade, ela envolve partilha, ela envolve cuidado de uns para com os outros. Queridos, voltando à questão da comunhão com Deus, você e eu precisamos entender que não existe comunhão horizontal sem comunhão vertical. Ou seja, o que eu quero dizer isso? Se eu acho que eu estou perto de Deus, se eu entendo que eu estou perto de Deus, mais ainda eu devo amar as pessoas. Quanto mais perto de Deus, mais nós aprendemos a amar as pessoas, mais nós aprendemos a nos importar com as pessoas, mais nós aprendemos a compartilhar com as pessoas. Será que você entende isso? Se você entende, dá um glória a Deus bem alto aí. É isso aí. Mas koinonia, ela também significa cooperação. Olha só, gente, cooperação. E quando nós falamos de cooperação, nós falamos de parceria no ministério, cooperação e trabalho, equipe dos cristãos juntos, unidos na propagação do evangelho. Por isso que a palavra de Deus diz: olha, ide, fazei discípulos, ide e pregai o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Essas pessoas, elas eram cooperadoras também na missão. Você precisa entender que Deus te chamou para que junto com teu irmão, nós sejamos cooperadores um dos outros. Olha para o teu irmão e diga para o teu irmão: eu preciso cooperar com você, e você coopera comigo. Diga aí: nós somos parceiros, nós estaremos juntos nessa missão, cooperando uns com os outros. Você entende? Comunhão com Deus, comunhão fraterna, porque nós somos uma família, e parceria no ministério. Isso fala das 3 dimensões da verdadeira comunhão. Se eu digo que tenho comunhão, eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso ter comunhão com meu irmão, e eu preciso, dentro dessa comunhão, viver parceria no ministério com meu irmão. Era exatamente isso que a igreja primitiva vivia, gente. Era exatamente dessa forma que eles viviam. A igreja primitiva, ela servia junto, ela orava junto, ela evangelizava junto. Paulo, você já viu Paulo caminhando sozinho? Só quando havia uma grande necessidade, Paulo estava sozinho. Mas, na maioria das situações, Paulo ele caminhava junto. Paulo tinha Timóteo como seu parceiro de ministério. E você precisa entender que a obra de Deus, ela cresce, e quando nós aprendemos a caminhar juntos. Você não é autossuficiente, você não é completo, nós nos completamos. Você pode dizer isso para o teu irmão? Dê a mão a essa pessoa que está do teu lado e diga para ele: meu irmão, nós nos completamos. Nós nos completamos. É na nossa parceria, é andando junto, é caminhando junto. O que você não sabe, eu sei. Joga por terra esse orgulho bobo de que você sabe tudo, tu não sabe nada.
Ninguém sabe tudo, queridos. Para com esse negócio de querer monopolizar tudo. Nós não sabemos tudo. Tem gente que sabe mais que nós em outras áreas. Eu não sei tudo. Tem irmãos que têm muito mais habilidade que eu em outras áreas. Eu posso ter habilidades, graças a Deus, que Deus me presenteou com algumas habilidades. Mas eu quero dizer a você que existem pessoas que têm habilidades aqui que eu não tenho. E vocês me completam e eu completo vocês. Vocês entendem esse mistério? Aplaudam o Senhor nesse momento. Então até agora nós compreendemos que o amor a Deus e o amor aos irmãos, eles são inseparáveis. Não adianta. Eu falei com vocês sobre as 3 dimensões da verdadeira comunhão, falei sobre a comunhão com Deus, mas eu falei sobre a comunhão fraterna, e eu deixei muito claro que não existe a comunhão com Deus se não houver a comunhão com o irmão. E a Bíblia lá em 1 João, para confirmar isso, capítulo 4, versículo 20, nos diz o seguinte: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Eu vou ler de novo, palavra forte, hein, gente? Se alguém diz, Senhor, como eu te amo, aí passa o irmão e fala, eu detesto aquele irmão, eu detesto aquela irmã. Se eu pudesse, eu expulsava ela daqui, eu expulsava ele daqui. O irmão desagradável, não tolero, não engulo ele de jeito nenhum. Queridos, se você está com esse sentimento de raiva, de rancor dentro do seu coração, e você está dizendo que ama a Deus, você está mentindo. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Eu só estou reproduzindo essa palavra, a palavra de Deus em 1 João. Se você não tem Bíblia, coloque aí no seu celular, jogue aqui no telão, por favor. Diz claramente, você é um mentiroso, porque quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus o qual não viu, diz a palavra de Deus. Se você não consegue amar essa pessoa que você vê, que você se relaciona, mesmo ela com os defeitos, com as limitações dela. Mas eu quero dizer para você que mesmo que tenhamos limitações, nós não somos só limitações. Nós temos o lado bom, nós temos um lado que é edificante para a vida do nosso irmão. Então é impossível amar a Deus, a quem eu não posso ver, enquanto eu rejeito as pessoas ao meu redor, a quem eu vejo. É impossível isso acontecer, e nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isso. Os nossos olhos, eles precisam estar abertos. Como é que essa igreja primitiva, ela alcançou tanto êxito em todos os níveis? Como é que ela alcançou tanto êxito? Porque ela conseguiu permanecer na comunhão. E eu quero dizer para vocês, queridos, que a comunhão é uma construção. Fale comigo, a comunhão é uma construção que precisa ser cultivada. Diga mais uma vez, a comunhão é uma construção que precisa ser cultivada. Queridos, você não cria comunhão. A comunhão, ela nasce em Deus, ela vem de Deus, mas existe uma parte que cabe a nós. Nós precisamos manter a comunhão. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: você precisa manter a comunhão. Nós precisamos, gente. Mas é muito difícil eu me relacionar, é muito difícil para mim ter comunhão com meu irmão. Eu até concordo com você, que nós temos tantas dificuldades pessoais, que às vezes nós temos dificuldade de viver em comunhão com os nossos irmãos. Mas eu quero dizer também para você que a comunhão, ela é progressiva. Diga comigo bem alto: a comunhão é progressiva. Você
vai desenvolvendo isso, vai aprendendo isso aos poucos. Olha o que a palavra de Deus diz para nós, queridos, em Efésios 4:3. Olha o que a Bíblia Sagrada diz: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você está se esforçando para isso? Para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz? Você está se esforçando para você viver essa realidade na sua vida? Eu não sei se essa é a tua busca, mas nós buscamos tantas coisas, queridos, e nós muitas vezes desprezamos essa busca de preservar a unidade pelo vínculo da paz, de viver, lutar para viver em paz com o meu irmão, de lutar para que nós venhamos viver uma vida de amor, de harmonia, de conservar entre nós a unidade. Isso vai acontecer através de quê? Através das nossas ações, através das nossas reações, através da forma com que nós nos comportamos. Porque existem muitas pessoas que culpam o diabo por tudo. Diz, é o diabo que está furioso, porque eu estou com um problema dentro da minha família, de discórdia, mas o diabo é que é o culpado. Às vezes o diabo não é o culpado, não. Eu não sei se vocês já ouviram uma história, uma parábola, que o tema dessa parábola é não solte o cavalo. Se você ainda não ouviu, você vai ouvir agora. Se você já ouviu, você vai ter paciência para ouvir mais uma vez. E essa parábola conta que existia um cavalo que estava amarrado, e esse cavalo ele tentava se soltar. E veio um demônio, soltou aquele cavalo. E o cavalo foi lá, entrou nas terras de uns fazendeiros, e ele começou a comer a plantação. E o dono da fazenda, ele foi lá, pegou a sua espingarda e matou o cavalo. Então o dono do cavalo, ele ficou revoltado, pegou a espingarda e matou o dono da fazenda. Aí a mulher do dono da fazenda ficou também muito irada e foi lá e matou o dono do cavalo. Aí o filho do dono do cavalo foi lá, ficou extremamente chateado por causa daquela desgraça e nutriu uma raiva muito grande. E o filho do dono do cavalo matou a mulher. E os vizinhos em cólera, indignados também com tudo que estava acontecendo, mataram o garoto que matou a mulher e queimaram a casa. Então depois, algumas pessoas perguntaram para o demônio: demônio, por que você fez tudo isso? Aí sabe o que o demônio respondeu? Eu só soltei o cavalo. Você já parou para pensar nisso? Existem coisas que acontecem na nossa vida que o diabo fez foi só soltar o cavalo, o resto foi você. Com a tua ira, com a tua forma desordenada de viver, com a tua forma errada de falar, não conservando a unidade pelo vínculo da paz. A Bíblia diz: se possível for, tende paz com todos. É claro que existem situações que não é possível, mas são situações muito raras. Se possível for, querido, tende paz com todo mundo. Viva em paz com as pessoas ao teu redor. E para muitas vezes de culpar o diabo, porque o diabo muitas vezes só solta o cavalo, sabe? E a gente fica culpando ele pelas situações da nossa vida, da nossa família, dentro da nossa célula, com o relacionamento com os nossos irmãos. É necessário cultivar a unidade e comunhão. Como é que se cultiva algo? Se eu estou cultivando uma planta, o que eu tenho que fazer com aquela planta, gente? Vamos falar aí. Eu preciso adubar, eu preciso aguar aquela planta, eu preciso tirar ela do sol no momento certo, colocar na sombra, tirar na sombra, colocar do sol no momento certo. Isso é a realidade. Eu preciso cultivar a unidade. O que você está fazendo para cultivar a unidade? O que nós estamos fazendo? O que a igreja primitiva fazia? A palavra de Deus diz que a unidade deles era algo tão tremendo que eles não tinham as coisas por sua, eram tudo em comum. Amados irmãos,
Olha que coisa linda. Talvez seja uma utopia para muitas pessoas a realidade que a igreja primitiva vivia, mas a realidade é que eles buscavam viver essa unidade, eles permaneciam na comunhão. E eu quero dizer para vocês, quem vive em comunhão, ele cresce e se torna referência. Você consegue viver em comunhão? Então, você vai crescer e você vai se tornar referência. Quem tem comunhão, querido, cresce e amadurece. Por quê? Você já parou para pensar que a comunhão ela promove cura emocional? Que a comunhão ela promove encorajamento, fortalecimento espiritual? Amados, Atos 2, 46, 47 diz que aquele povo, eles caíram, aquela igreja caía na graça de todo o povo. Olha só, as pessoas olhavam para aquela igreja e elas se admiravam do crescimento em todas as áreas que aquela igreja vivia. Eu quero dizer para você que na comunhão, quando você consegue viver em comunhão, quando você permanece em comunhão, você vive encorajamento, correção, discipulado, você vive apoio nos momentos difíceis da tua vida, você tem acolhimento no momento necessário, você tem fortalecimento, os teus dons, eles são desenvolvidos quando você consegue permanecer em comunhão. Uma igreja unida, ela atrai as pessoas lá de fora. Até a tua família é atraída quando ela vê que você está numa igreja que é uma igreja unida. O mundo, ele é impactado pelo amor verdadeiro entre nós que somos cristãos, queridos. A palavra de Deus, ela fala para nós de Barnabé. E o nome desse homem, ele significava filho da consolação. Esse homem, ele se tornou referência de encorajamento para toda uma igreja. Por quê? Porque ele era aquela pessoa que ele era instrumento de Deus para consolar, para encorajar, para abençoar, para edificar. Com a vida dele, ele manifestava esse encorajamento. Amados irmãos, quando eu olho para a vida de muitas pessoas aqui dentro da igreja, eu vejo pessoas que me encorajam apenas com o seu comportamento e com a sua vida, com a sua forma de viver. Quando eu lembro do meu pastor, o pastor Rogério, esse homem, ele me encorajou, não só pela forma com que ele viveu a vida toda no seu ministério, mas quando no momento da sua enfermidade, ele demonstrou encorajamento, através do seu comportamento e das suas atitudes, com uma força, com uma determinação, com uma firmeza de fé, que me impulsionava a caminhar e a dizer, não, eu não posso parar. E aí eu lembro daquele canto que eu gosto muito, que diz, se você não desistir, é para minha inspiração, para também permanecer. Eu estou contando contigo, Deus está contando, o céu inteiro se move para ver a gente vencer. Você compreende isso? Que nós somos esses instrumentos de Deus, que somos referenciais dele, de encorajamento. Como eu falei, existem pessoas aqui na igreja que a gente sabe da história, que passaram por momentos difíceis da vida, mas que não desistiram, mas que permaneceram. Quando eu olho a história do Marcos, eu quero citar aqui Marcos e Valéria, as dificuldades pelas quais eles passaram na sua trajetória, e eles permanecem, e eles continuam, e eles perseveram. Queridos, isso para mim é uma inspiração. Quando eu olho para aquela mulher, ela não é perfeita, mas eu olho para ela e falo, meu Deus, eu preciso permanecer. Quando eu olho para a história de outros irmãos aqui na igreja, que às vezes passam dificuldades, enfermidades, lutas tão tremendas, mas são pessoas que, independente das lutas, não negam sua fé, perseveram, caminham, não abandonam o seu ministério, mas continuam na caminhada. Quando eu olho para isso, o meu coração, ele fica tocado, e eu falo, não posso desistir. Porque são pessoas que são verdadeiros referenciais. Quando você é esse referencial, como Barnabé foi, de encorajamento, você, querido, você fortalece outros. Às vezes você não precisa fazer nada,
simplesmente pela tua atitude, pela tua decisão. As pessoas olham e falam: ah, meu Deus do céu, eu não vou desistir. Pessoas cuja presença muitas vezes não são só encorajamento, mas pessoas que geram unidade. Pessoas que chegam e ao invés de elas serem o querosene para a situação, ela é instrumento de Deus para ministrar paz, para ministrar entendimento, para ministrar amor, para ministrar a presença de Deus. Queridos, como é bom quando nós entendemos essa realidade, para que nós vivamos em comunhão. Nós precisamos lutar, nós precisamos ser esses encorajadores. Eu toquei aqui no Marcos, na Valéria, mas eles são apenas um casal. Existem muitos outros aqui nessa igreja, não tenho tempo para citar todos, mas existem muitas pessoas que são referenciais de bênção. Somente a presença deles. É importante você viver em comunhão, porque quando você vive em comunhão, você cresce e se torna referência. Cadê as referências aqui que vêm da comunhão? Digam glória a Deus. Cresça então, amadureça através da comunhão. Aleluia. Cresça através da comunhão. Aí nós entendemos que a salvação ela é até individual, mas a vida cristã, você precisa entender, ela precisa ser vivida em comunhão. Embora cada um seja responsável por si, eu quero dizer, eu sou responsável pela minha vida, mas eu tenho um compromisso com o meu irmão. Eu tenho um compromisso com os meus irmãos. Você está em comunhão com seus irmãos? Pergunta aí para a pessoa que está do teu lado, você está em comunhão com seus irmãos? Você está em comunhão com os irmãos? Às vezes as pessoas perguntam: eu posso visitar outras igrejas, eu vou visitar outra igreja. Aqui ninguém é obrigado a ficar só aqui. Você pode visitar outras igrejas quando não tem culto na sua, quando você não tem compromisso na sua. Você pode visitar outras igrejas. Mas eu quero dizer para você e abrir teus olhos que é na experiência da igreja local que você vai amadurecer e você vai crescer. É aqui que você é nutrido, é aqui que você é alimentado, é aqui que você participa dos ministérios com os teus irmãos, é aqui que o ferro com ferro se afia, é aqui que os porcos e espinhos eles se juntam nos momentos de frio, é aqui que o negócio acontece, é na igreja local. Eu posso ir, posso visitar, é muito bonito. Mas eu quero dizer, é a igreja local que vai favorecer você experimentar os benefícios da comunhão no dia a dia, no compartilhar. Quantas vezes eu entrei por essas portas e não entrei bem. E pessoas que me conhecem, que compartilham comigo, olharam para mim e na hora falaram: você não está bem. Teve um dia que foi até com Valéria mesmo. Eu cheguei na igreja um dia de manhã. Só Deus sabe como estava o meu coração naquele dia. A Valéria, ela, como ela sempre faz, ela dá aquele abraço de urso na gente. Ela deu aquele abraço de urso, olhou para o meu olho e falou: tá tudo bem? Eu não aguentei, eu desabei. Eu, ora por mim, não sou a Chiquinha não, mas eu fiz Eu também sou ser humano, gente. Eu tenho minhas dores, meus desafios, minhas lutas. Sou de carne e osso que nem vocês, sofro, choro. Vocês entendem isso? Digam glória a Deus. Eu sou que nem vocês. E aí eu desabei e falei: ora por mim, Valéria, olha por mim. Preciso de oração nesse momento, ora. E ela me levou para um canto e começou a orar por mim. E começou a ministrar sobre a minha vida. Queridos, é na igreja local. É nesse ambiente, sabe? Que a gente passa a conhecer um ao outro. Que a gente passa a auxiliar um ao outro. Existe um versículo muito marcante. Versículo esse que eu gosto muito. Que é 1 João 1,7, que diz o seguinte: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o...
se andar, a palavra é enfática em dizer, queridos, se você anda nos princípios da luz, da verdade, se você não anda mais na treva, você vive em comunhão e ponto. Acabou. Como diz o pastor Mauro, simples assim. Acabou. É exatamente isso. Se você anda na luz, como o Senhor está na luz, é automático. Você tem comunhão com as pessoas, você vive em comunhão com as pessoas. É natural de você, da mesma forma que a árvore, ela produz, a mangueira, ela produz manga, a goiabeira produz goiaba. Se você anda na luz, você vive em comunhão, não tem para onde fugir. Até porque, queridos, nós somos corpo de Cristo, e no corpo de Cristo não há lugar para isolamento. O microfone mudou aqui, gente? Mudou, né? Me ajudem aqui, queridos aí do som, me dê um apoio. Acho que mudou de novo, né? Não sei o que houve, mas teve uma mudança aqui. Não tem lugar para isolamento no corpo de Cristo. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: você não pode viver isolado, meu irmão. No corpo de Cristo, não há lugar para duas questões. Não há lugar para o isolamento e não há lugar para a indiferença. Diga comigo essas duas palavras: isolamento e indiferença. Sabe por quê? Porque nós somos corpo. Simplesmente porque nós somos corpo. No corpo não tem isso. Lá a palavra de Deus em 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Essa é a figura mais poderosa, é uma das maiores figuras que a Bíblia ela utiliza para falar de comunhão. É do corpo humano, que mostra que existe uma conexão entre todos os membros desse corpo. Queridos, há uma ordem do cérebro, e esse corpo, ele se movimenta em conexão. Quando o corpo perde essa conexão, a pessoa fica com dificuldade de andar. Quando há essa conexão, há uma ordem do cérebro, a perna, e a perna vai para lá, está indo para cá, essa está indo para cá, minha mão está indo para lá. Sabe por quê? Porque o cérebro está dando ordem aqui. Tudo está conectado. Tudo está conectado. Quando se perde essa conexão por algum acidente, eu quero dizer a você, a pessoa, ela fica completamente descompassada. Da mesma forma, no corpo de Cristo, nós precisamos estar conectados. Não tem como, se eu pego a minha mão, se eu arranco a minha mão e coloco ali naquela cadeira, quanto tempo essa mão vai apodrecer? Já pensou nisso? Fora do corpo? Em 24 horas, quem é da área de saúde aí deve saber melhor, mas eu imagino que em 24 horas o negócio começa a ficar meio ruim. Não fica bom. Eu quero dizer que você, quando você vive isolado do corpo, eu vou usar esse termo, mas me compreenda ao declarar isso. Quando acontece isso, acontece um apodrecimento na nossa vida. Por isso nós precisamos viver essa comunhão. Lutar por essa comunhão do corpo. E Paulo, quando fala dessa igreja, da igreja de Cristo, Paulo ele não chama a igreja de Cristo de plateia, de audiência, de seguidores. Não, Paulo não fala isso. Paulo chama a igreja de corpo de Cristo. É corpo, nós somos corpo. Fomos chamados para viver assim, como eu falei, nessa conexão. Então não há condição de viver uma vida de isolamento, de distanciamento. Da mesma forma que não há também condição e nem combina corpo de Cristo, não combina com indiferença. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12, 26, diz que se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. E se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Você entende isso? Diga glória a Deus. Então a indiferença é incompatível, mas existem coisas contrárias acontecendo. Em vez da pessoa celebrar, se alegrar com a vitória, com a honra do irmão, está se entristecendo com a honra,
e se alegrando com o sofrimento. Que corpo é esse? Nós não podemos viver essa indiferença, até porque a indiferença ela é incompatível com a vida cristã. Quando um dedo é ferido, todo o corpo muitas vezes sente. Eu não sei se você já viveu um corte profundo no seu dedo do pé. Querido, só dói tudo. Quando você muitas vezes sente uma dor de ouvido, dói tudo, dói cabeça, dói nariz, e dói tudo, parece que tua cabeça inteira está doente, mas é só uma dor no ouvido, dói até a garganta. Não pode haver indiferença. Nós não podemos viver indiferente. Você não pode viver indiferente com a dor do teu irmão. Mande mensagem para o teu irmão. Se você está vendo que tem algum irmão em sofrimento, em dor, vá até ele. Não seja indiferente com as pessoas, não. Sabe? Declare a bênção. Seja instrumento de Deus de alguma forma para a vida dessa pessoa. Faça uma ligação, faça uma visita para essa pessoa. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que Pedro ele foi preso, mas a igreja estava indiferente à condição de Pedro preso. Não, a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por quem? Por quem? Por Pedro. Pedro estava preso, poderíamos dizer, está preso, deixa lá, Deus vai fazer a vontade dele, seja o que for, vamos vivendo a nossa vida. Não tinha essa indiferença. Vou viver minha vida e deixa Pedro para lá, cada um vivendo a sua vida. Não é assim não, nós estamos ligados. A igreja estava lá, a igreja não ficou indiferente. E qual foi o resultado disso, gente? Ele foi solto, milagre. Libertação aconteceu na vida de Pedro. Um mover sobrenatural aconteceu na vida de Pedro. Olha só, gente. Será que você tem contribuído para a saúde do corpo? Deus não nos chamou para nós sermos consumidores de comunhão, porque tem pessoas que são fiscais de comunhão. Já viu gente assim? Aí olha para a igreja e fica dizendo, aqui na igreja não tem muita comunhão, aqui na igreja não tem muito amor. Mas eu quero perguntar, você que está notando isso, você tem amor e tem comunhão? Você está vivendo amor e comunhão? Você é o fiscal da comunhão da igreja? E fica medindo com termômetro do amor, o termômetro da comunhão, você fica medindo, mas será que você está vivendo isso? Ele nos chamou para que nós sejamos construtores de comunhão. Construir comunhão. Construir comunhão. Você pode dizer isso. Eu vou construir comunhão. Diga, eu vou manter comunhão. Diga, eu vou lutar pela comunhão. E eu já estou terminando, mas eu não poderia deixar de dizer que a igreja de Atos dos Apóstolos entendeu um princípio poderoso. Ninguém cresce sozinho. Ninguém vence sozinho. Ninguém consegue permanecer sozinho. O reino de Deus ele só avança quando nós entendemos, queridos. E aí eu vou ao tema que eu dei essa mensagem depois do permaneça na comunhão. É um por todos e todos por um. Olha para o teu irmão, diga para ele, um por todos e todos por um. Quando um chora, todo mundo acolhe. Quando um vence, todo mundo faz o quê? Celebra. Quando um enfraquece, todo mundo fortalece. Quando um cai, alguém vai lá e faz o quê? Levanta. Essa é a beleza da comunhão. Essa é a beleza da comunhão. E nós precisamos viver assim. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Dê a mão ao teu irmão em nome de Jesus, querido. Olhe para o teu irmão e diga para ele, vou esperar vocês se organizarem para que você possa dar a mão ao seu irmão. Olhe para essa pessoa e diga para ela, meu irmão, vamos lutar juntos para manter a unidade, para manter a coinonia. Diga para o teu irmão, é um por todos e todos por um.
Diga para o teu irmão: a tua dor é a minha dor. Na tua dor, eu oro por você. Na minha dor, você ora por mim. No meu sofrimento, você me consola. Diga: no teu sofrimento, eu te consolo. Somos um por todos e todos por um. Você compreende isso, querido? Diga, erga a tua mão com a mão do teu irmão lá no alto. De mão dada, ergam as mãos. Diga comigo: Senhor, ajuda-nos a permanecer em comunhão. Que nós sejamos uma igreja unida, comprometida e perseverante. Que aqui no Ministério Real Jardim Bangu ninguém caminhe sozinho. E aí nós vamos repetir: que sejamos um por todos e todos por um. Vamos aplaudir ao Senhor e vamos louvar ao Senhor. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Aleluia. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Declare: temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Você pode repetir mais uma vez, meu querido? Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. O que nós temos? temos que ser um, Como o Pai em Cristo é, temos que ser um, para que o mundo inteiro é que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é, temos que ser um, para que o mundo inteiro que o mundo enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. amai-vos uns aos outros, Sujeitai-vos. sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Todos juntos declaremos: temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo inteiro enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo
é. Temos que ser um, para que o mundo inteiro creia. O enviou. Temos que ser temos que ser Você entendeu a mensagem de hoje? Então diga comigo: a partir de hoje, a minha célula, o meu ministério, a minha vida, ela vai ser diferente, porque eu serei instrumento de koinonia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Tu és maravilhoso, Senhor. E eu quero perguntar nessa noite: existe alguém que ainda não tomou a decisão de receber a Jesus como seu único Salvador e gostaria de fazê-lo hoje? Hoje é a noite de Deus, a noite que Deus preparou, noite de salvação para você. Talvez o que você precise hoje seja fazer, podem se assentar, por favor. Talvez o que você precise fazer hoje seja uma nova aliança com o Senhor. Porque não basta só você frequentar a igreja, é necessário você estar aliançado. É necessário você entender que você precisa se aliançar com Jesus, que você precisa se comprometer com Jesus acima de tudo. E quem é a primeira pessoa nessa noite que quer fazer essa nova aliança com o Senhor? Quem é a primeira pessoa nessa noite que quer entregar o seu coração a Jesus, que quer entregar a sua vida a Jesus, recebendo como Salvador, como Senhor de sua vida? Aleluia. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. A primeira pessoa já está aqui. Quem é a segunda pessoa que quer fazer uma nova aliança com o Senhor? Quem é essa segunda pessoa que quer se aliançar com o Pai, que quer retornar para a casa do Pai? O Senhor, Ele está esperando por você, porque Ele te ama. Você é amado, você é escolhido do Senhor. Onde você está? Deixa a dureza do coração para lá, deixa a resistência para lá e venha para os braços do Pai. O Senhor te espera. Ele é o teu amado, Ele é o teu ajudador, Ele é o teu sustentador, Ele é o teu fortalecedor, é Ele o teu amparador, é o Senhor. E o Senhor, Ele espera por você, Ele espera a sua decisão, Ele espera a sua posição, Ele está esperando. Ele não vai tomar essa decisão por você, de você renovar a tua aliança. Ele não vai tomar a decisão de retornar para os braços dEle. Ele não vai fazer isso por você, não tem como. É necessário que haja uma posição sua, e só você pode tomar essa posição. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nossa amada irmã que toma essa decisão por Jesus. Olha quanta gente aqui na frente. É uma pessoa muito amada. Patrícia é muito amada. Muito querida. Glória a Deus. Patrícia, declare comigo: Senhor Jesus, eu faço contigo uma nova aliança, reconhecendo que eu preciso de Ti, reconhecendo que sou dependente do Senhor. Me ajuda, Jesus, me fortalece, peleja por mim, age em meu favor, Senhor, em nome de Jesus, amém. Senhor, eu quero declarar sobre a tua vida, tua serva Patrícia, nessa hora, o teu agir, a tua restauração, o teu renovo,
o teu fortalecimento, que o Senhor venha cada dia firmar a Patrícia, pelejar pela Patrícia. Tu sabe da necessidade da Patrícia, tu sabe que a Patrícia mais carece de ti, e eu te peço em nome de Jesus, o Senhor entrando nessa história, o Senhor movendo, o Senhor pelejando. Tu és o general de guerra, o Senhor não perde batalha, e eu declaro o Senhor pelejando e agindo em favor da tua filha. Firma ela nos teus passos. Tu tenha chamado com um propósito especial. Patrícia amada pelo Senhor, é preciosa para o Senhor, e eu declaro, Deus, um grande milagre acontecendo na vida da Patrícia, e declaro, Senhor, a tua vitória, declaro o impossível em nome de Jesus, e já te agradeço para a glória do teu nome. Amém. Glória a Jesus. Parabéns, Patrícia. E tem mais uma aqui, que é a Érica, que está fazendo uma nova aliança com o Senhor, que tomou a sua decisão de se aliançar com o Senhor. E nós vamos orar, Érica. Diga: Senhor Jesus, eu decidi hoje me aliançar contigo. Segura nas minhas mãos, me fortalece, me firma a cada dia na tua presença. Senhor Deus, nós oramos te agradecendo, porque eu sei que há festa e alegria no teu coração, por essas vidas que se rendem a ti, que retornam para os teus braços, que andaram distantes, mas que resolveram, decidiram voltar, retornar, decidiram, ó Deus, voltar para os braços do Pai, decidiram viver a vida que o Senhor preparou para eles. Em nome de Jesus, peleja, firma, fortalece, estabelece na tua presença, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Parabéns, que Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir mais forte ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Glória a Deus! Podem voltar para os seus lugares ali, ó. Tem recado de Deus para vocês ali. Olha que lindo! Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindas, queridas, em nome de Jesus Cristo. Vamos ofertar com alegria ao Senhor. Graça e paz para toda a igreja, amém ou não amém? Glória a Deus. São os frutos, né? São os frutos. Através da oração, gera frutos de comunhão, de fé, porque a palavra está caindo na graça do povo, amém? Convido vocês a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, estarei lendo versos 7 e diante. Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre, quando busca de todo o coração. E qual dentre vós é um homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Nós vivemos essa palavra aqui, né? E estamos vivendo um tempo de comunhão, em oração, em comunhão, em estarmos juntos, mas ajudando o outro. Nós estamos aqui no momento da palavra de oferta e dízimo. E a oferta e o dízimo é para ajudar o próximo, ajudar a igreja a estar no banco. Vocês estão aí, estão confortáveis, é o som, é a luz, é um ajudando o outro. Nós estamos aqui, quando é verão, temos aí o ar-condicionado, né? Quando está frio, tem aqui a janela que fecha, nós estamos aquecidos. Isso aí faz parte da comunhão, um ajudando o outro, mas no dízimo e na oferta, né? Onde nós vimos aqui que, né, sobre a persistência, né, na oração e na bondade de Deus, incentivando a pedir, a buscar e a bater. São 3 verbos progressivos e constantes, que nós batemos, pedimos, buscamos e batemos constantemente. Mas tudo é o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é Kairos, não é o mesmo tempo que o nosso, e o nosso é Cronos.
que é o tempo do homem. Mas temos que saber pedir, bater e esperar e confiar com fé. Muitas das vezes está dizimando e ofertando, já quer que a bênção venha logo, mas você está sendo fiel e Deus sabe o tempo certo. Então que nós possamos estar entendendo o amor de Deus, porque temos que confiar no caráter do amor de Deus. Deus tem um caráter de amor pelo próximo, sabe? Resumindo, a ética cristã do amor ao próximo. Esse caráter foi Deus que nos deu, que nem isso nós tínhamos, de ajudar o próximo. Era meu e eu. Mas a palavra de Deus é dando que se recebe. Aprendemos isso na generosidade de ajudar o próximo. E quais são os próximos? São os órfãos, as viúvas necessitados. E quem não se necessita aqui? Eu preciso de você, necessito de você, você necessita de nós. E todos nós necessitamos de Deus. Então Deus nos abençoe para que nós possamos abençoar os outros, não é só nós. Que nós possamos ter o bastante para dar, não tomar emprestado, mas ajudando o próximo. É assim que Deus trabalha dentro da igreja, porque hoje nós entendemos a verdade e o caráter do amor de Deus sobre nós. Eu lembro, que como falando em comunhão, que antigamente, né, minha mãe, ela criava muitas galinhas e patos, mas ela vivia daquilo. Mas tinha outros que tinha plantação de milhos, outros era de café, outros era de arroz, outros era de tomate, cada um no seu quadrado. Mas quando precisava, poxa, dava a fim de comer o milho. O irmão ia lá, minha mãe pegava umas 3 galinhas, matava, limpava, levava lá para o irmão. O irmão dava para ela algumas espigas, saco de espiga de milho, para a gente passar. E nisso, sucessivamente. A igreja primitiva vivia isso, eles vendiam os bens para ajudar o próximo. A igreja primitiva, ela tem extensão de amor, de caráter de Cristo para com o próximo. Sabe, o irmão está passando necessidade, vamos se unir aí, vamos ajudar o próximo. Por isso que vivia bênção, prosperidade. Não havia necessidade, porque a comunhão supria a necessidade através do Deus maior, o caráter do amor de Deus sobre nós. E isso é importante, irmão. Nos dias atuais, hoje, talvez você não tenha uma galinha para trazer, nem um milho, mas hoje nós trabalhamos com dinheiro espécie. Talvez você tenha pouco, mas vai ajudar. Talvez você tenha muito, mas vai ajudar. Mas talvez você não tenha nada. Espera o tempo do Senhor, que vai ter um dia que você vai ter para dar. Amém? E essa é a comunhão que a igreja primitiva vivia. Em comunhão e oração e fé em Cristo Jesus. É o autor consumador da nossa fé. Amém? Vocês entenderam isso? Separa teu dízimo e tua oferta com a fé e com amor. Pede ao Senhor, gera esse amor em mim, porque eu preciso ofertar e dizimar a casa do Senhor, sabendo que é para o próximo, ajudar o próximo. Amém? Senhor, a tua igreja entendeu. E muito obrigado pelo caráter de amor que o Senhor derramou hoje aqui através da palavra. Senhor, que nos incentiva também, Senhor, a como nós trazemos nossos quilos aqui, Senhor. Toda Santa Ceia, eu vejo uma alegria, os irmãos virem cada um com a tua bolsinha de casa e chegar aqui, sabe, colocar na mesa aqui e orarmos. Que também venha no dízimo e oferta, com alegria ofertar, Senhor, meu Pai, sabendo, Senhor, que é para o próximo. Muito obrigado, Senhor, porque a tua igreja entende toda a necessidade, Pai, em todas as áreas. Supre, Senhor, supre, porque o Senhor tem um caráter de amor e o Senhor traz abundância em todas as áreas, Senhor. Supre para que haja testemunho aqui vivo que só o Senhor é Deus. E todos que têm fé e concordam que as bênçãos de Deus estão sobre cada um de nós e na nossa igreja, aplaude ao Senhor bem forte, porque Ele é fiel para fazer infinitamente mais. Minha carne quer, eu preciso tanto segurar sua
Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Glória a Deus. Esse é o momento em que nós gostaríamos de conhecer os nossos visitantes. Se tem algum visitante nessa noite, gostaria de pedir que levante a mão. Temos visitantes hoje? Opa, tem um irmão ali. Pode ficar de pé? Para que a gente possa te conhecer. Olha, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Seja muito bem-vindo.